Saudação fraternal a todos. Que as palavras do nosso Mestre Jesus possam florescer em nossos corações. Desde eras remotas, o homem vem vivendo de maneira equivocada suas experiências reencarnatórias no plano físico. Erros sob erros, equívocos sob equívocos. Ações e escolhas desastradas e que causam dor e sofrimento no futuro para esse próprio homem que é o artífice de sua caminhada. Milhões de pessoas vivem de maneira inconsequente, achando que a vida é do berço ao túmulo e vale apenas buscar atender aos seus desejos e aos seus vícios. Porém, sabemos que essa não é a realidade. Que a vida é de continuidade. E que todas as ações e escolhas praticadas no plano físico reverberam e ditam consequências no plano espiritual. E por que eu digo isso? Porque uma das indústrias mais perversas que existem, mais danosas, e que mais estragos fazem ao homem, é a indústria do tabaco. Essa é uma indústria perversa, em que desde muito tempo, através de propagandas, através de imagens, sempre buscou seduzir o homem incauto ao mergulho no vício do tabaco. E com muito êxito conseguiram, com muito sucesso. Milhões de pessoas estão viciadas no cigarro, no tabaco. São tabagistas. Portanto, eu pergunto, a estes todos que estão hoje presos a este vício, qual é a consequência? Qual é a consequência? O que acontece com estes homens e mulheres que hoje se colocam na categoria de fumantes? O que acontece com eles? Porque eles vão desencarnar. Qual vai ser o resultado? Neste vídeo, portanto, vamos conhecer o que acontece com essa população de tabagistas. A informação nos é passada neste livro chamado Ícaro Redimido. Um livro ditado pelo espírito Adamastor e recebido pelo médium Gilson Freire. Para quem não conhece, este livro conta a vida de Santos Dumont no plano espiritual, a depressão e o suicídio sob um novo enfoque. Temos aqui então toda a caminhada, ou toda, não é a palavra certa, mas uma parte da caminhada do espírito, que um dia, no plano físico, ficou conhecido como Alberto Santos Dumont, no plano espiritual. Depois que ele comete o suicídio. No capítulo 32, de título Enfim o Trabalho, nós temos aqui o depoimento e as informações do espírito Adamastor sobre uma ação, sobre uma tarefa que ele realiza numa colônia espiritual. E esse trabalho é dedicado aos tabagistas desencarnados.
Vejamos então assim uma parte desse capítulo número 32 de título, Enfim, o Trabalho, quando o Espírito Adamastor nos diz o seguinte: até que um dia em que, ao mencionar-lhe estar eu atendendo aos cianoides, mostrou-se ele muito curioso em conhecer esses enfermos, pois ouvira dizer que nossa colônia os alberga em grande número. Então, encontrando-o desocupado, convidei-o para nos acompanhar em uma de nossas atividades corriqueiras, para que pudesse inteirar-se de nossa rotina de trabalhos. Ou seja, Adamastor encontra Santos Dumont, os dois em espírito, numa colônia espiritual, e ele convida o antigo aviador a acompanhar ele para conhecer uma de suas rotinas de trabalho. Porque nas cidades espirituais, os espíritos têm também rotinas de trabalhos. E ele diz: chamamos aqui de cianoides, atenção agora, os suicidas assistidos em nossa colônia, motivados pelo vício do tabagismo. Em decorrência da forte cianose que se lhe estampa na configuração perispiritual, emprestando-lhes o característico tom azulado. Receberam essa denominação pelos nossos enfermeiros, frequentemente também chamados de homens azuis, embora nossos superiores relutassem em adotar tais alcunhas como de uso oficial, sendo de fato cognominados suicidas tabagistas. Então é isso. Todos os que são viciados no tabaco são suicidas tabagistas, conhecidos como cianoides ou homens azuis. Esse termo cianoide, ele é um termo comum de uso médico que designa a coloração azulada da pele, principalmente das extremidades, decorrente da presença de elevado teor de gás carbônico no sangue. Esses homens e mulheres que desencarnam e que acalentaram o vício do cigarro, ao desencarnarem são suicidas. Suicidas tabagistas. E eles apresentam a cor azul no corpo espiritual deles, no perispírito. Azul. E eu vou colocar aqui uma imagem, se eu conseguir, na internet, de um pulmão de um tabagista e um pulmão de um não tabagista. Nós notaremos a cor preta, azulada, acinzentada, daquele que pratica o ato suicida do tabagismo. Ou seja, se você que assiste esse vídeo, você é um fumante, um tabagista, você é um suicida. E você será tratado como um suicida. E o resultado, no seu amanhã, será o resultado de um suicida. Portanto, mude, enquanto há tempo. Porque aqui nós veremos as consequências desse vício. Sigamos. Os fumantes inveterados da terra desencarnam de fato como autocidas e são atendidos em nossa colônia em enfermarias especiais, pois comumente são resgatados do vale
dos suicidas. Deu para entender? Você aí que gosta desse seu cigarro, você será resgatado, talvez, do Vale dos Suicidas. Não é brincadeira. Não se brinca com a vida, não se brinca com o corpo, não se brinca com Deus, não se brinca com as leis. Vale dos Suicidas, onde estagiam por tempo indeterminado, porém normalmente prolongado. Tempo prolongado. Não são 3 dias, 4 dias, uma semana. O tempo é indeterminado, porém ele é sempre prolongado. Muito tempo. No Vale dos Suicidas, para os suicidas tabagistas. Repensa aí. Repensa aí. Não há quem duvide de que o estranho hábito de aspirar inadequados gases tóxicos do tabaco promova graves males ao organismo físico, impondo-lhe patologias destrutivas e minando-lhe as forças vitais. As doenças decorrentes do tabagismo são já muito bem descritas pela medicina terrena. Entretanto, poucos se dão conta de que tal condição é capaz de atravessar o túmulo, acarretando sérios danos à vida do espírito na erraticidade. O que é a erraticidade? O plano espiritual. A vida no plano espiritual. A maioria das pessoas acha que esse vício maldito, esse vício desgraçado, nojento, não vai acarretar nenhum problema. Que fica no corpo. Só que não. Tudo que eu faço para o meu corpo físico, eu faço para o meu corpo espiritual. E eu vou impregnando o meu corpo espiritual de sutilezas ou de venenos. E eu repito aqui. Gases tóxicos do tabaco. Gases tóxicos. Promove graves males ao organismo físico. Não há como negar isso. A nossa medicina já resolveu essa questão. Já resolveu. Demandamos importante nosocômio de nossa cidade. Como sempre acompanhado de Adelaide e agora de Alberto, o qual atendia a sua curiosidade em conhecer os estranhos homens azuis. Adentrando a instituição, sempre repleta de trabalhadores enfermos, dirigimos-nos para o subsolo, ou seja, abaixo da superfície, onde, em local isolado e pouco aprazível, localiza-se a Câmara dos Cianoides. Mas o que é então a Câmara dos Cianoides? Vejamos. É uma grande sala, hermeticamente fechada, permitindo reduzida renovação do ar ambiente, que acomoda enorme número deles, trescalando forte e intolerável emanação recendente a tabaco. Eis o local na colônia onde ficam abrigados os suicidas tabagistas, ou cianoides / homens azuis. Necessita-se munir de suficiente autocontrole, pois aqueles que não se habituaram ao estranho vício experimentam
fortes náuseas em contato com o ambiente. Adelaide já se achava parcialmente adaptada, e eu, como ex-fumante, não encontrava grande dificuldade. Alberto, contudo, mesmo advertido do incômodo, exprimia sua natural repugnância, ensaiando náuseas incoercíveis. Máscaras especiais são usadas pelos que assistem esses doentes, a fim de não se contaminarem com suas nocivas exalações. Porém, não são capazes do completo isolamento, exigindo-se força de vontade para a permanência no local. Veja que coisa triste um ambiente como esse. No subsolo, completamente fechado, onde inúmeros espíritos ali estão acomodados em tratamento, e os que tratam, os que cuidam desses espíritos doentes, precisam se adaptar àquele ambiente, porque senão eles não conseguem permanecer, mesmo usando máscaras especiais para evitarem a contaminação das nocivas exalações. Uma coisa dantesca isso. Adamastor e Adelaide já faziam esse trabalho há um tempo, por isso eles estavam acostumados a esse local. Alberto Santos Dumont não. E ao tomar contato com esse local, mesmo com máscara, ele tinha náuseas incoercíveis, sem controle. A necessidade de se manter indivíduos enfermos em tão inóspita atmosfera explica-se pelas exigências patológicas que seus vícios, arregimentados ao longo da vida, impõem às suas delicadas constituições psicossomáticas. Eis o porquê deles ficarem isolados naquele local. Espíritos habituados à inalação constante dos venenosos, insumos do tabaco, encontram como único e fugaz alívio a permanência em tão insalubre salão, impregnado dos eflúvios pestilentos emanados por eles mesmos, satisfazendo a doentia dependência arquivada no perispírito. Aí, permanecem por tempo indeterminado, despendendo valiosas oportunidades da rica vida espiritual, agastados na vivência de aflitivas sensações, algemados às consequências da própria imprevidência. É lamentável e incompreensível a ignorância do homem moderno, que se deixa dominar por essa forma tão ignóbil de vício, mesmo ciente dos grandes males que inflige a própria organização. Aqueles espíritos ali retidos, eles só podem estar ali. E ali eles encontram certo alívio, porque aquela atmosfera oferece a eles aquilo que eles estão acostumados a respirar. Os espíritos ali retidos na câmara dos cianoides, eles exalam venenosos insumos do tabaco, que ficaram impregnados no corpo espiritual. Eles vão exalando. E aquele salão se torna insalubre para quem não faz parte deste vício. Mas para eles, não. Então, o espírito, no plano espiritual, ele respira, como nós respiramos aqui.
inspira e expira. Inspira e expira. Quando eu estou expirando, eu estou pondo para fora o que eu tenho no meu pulmão. Se eu tenho os venenos que constituem o insumo do tabaco, eu vou expirar esse veneno. É o que ele diz aqui. Venenos e insumos do tabaco. São nocivas exalações. E o ambiente, como ele é hermeticamente fechado, não tem troca de ar, é mínima. Essas exalações vão contaminando todo o ambiente. Quando o espírito viciado é colocado lá, ele se sente acomodado àquela atmosfera. Isso é dantesco, né? Mas é um tratamento. E que faz mal a quem não participa dessa viciação. Quem ali entra e não é viciado, passa mal. E seriamente. É lamentável a ignorância do homem. Ignorante. É o homem que se algema a qualquer vício. Qualquer. É ignorante. As informações estão aí. Mas muitos fingem desconhecer a informação ou fogem dela, né? Como muitos fogem deste vídeo aqui. Dirigindo o meu olhar para o passado, diz Adamastor, envergonhava-me perante Deus e a própria consciência, por ter sido um deles, entregando-me a tão aviltante e atoleimado prazer. A duras penas suplantara a triste condição e sentia-me compelido a colaborar com os inditosos irmãos da retaguarda, relembrando os benefícios recebidos do passado. Adamastor foi um desses suicidas tabagistas. Foi auxiliado. E se vê na condição de retribuir o auxílio, por isso que ele trabalhava na Câmara dos Cianortes. Adelaide, por extrema abnegação, Adelaide é um espírito que acompanha Adamastor neste livro aqui, nessa história. Ela acompanhava-me diariamente no penoso labor. Todos os dias eles visitavam a Câmara dos Cianortes, dominando com boa vontade o intenso mal-estar que o contato com o repugnante lugar lhe suscitava. Repugnante é esse vício, sem dúvida nenhuma. Repugnante e nojento. Alberto titubeava, porém não declinou da intenção inicial, dispondo-se a nos seguir. Nossa tarefa, vejamos o que eles faziam lá, na Câmara dos Cianoides, junto aos suicidas tabagistas. Nossa tarefa consistia em aplicar aos enfermos ali reunidos passes de evacuação miasmática. Passe de evacuação miasmática, fazendo-os drenar os remanescentes vibratórios das toxinas do fumo, ainda impregnadas no corpo perispiritual. Veja só. Eles davam passes nos doentes. Todos desencarnados por patologias próprias do tabagismo, mal conseguem respirar e, ebetizados, não se dão conta da própria condição em que se encontram. Ebetizado é fechado em si mesmo. Então aqueles infelizes não se davam conta
do tamanho do estrago e da enfermidade que eles apresentavam, de suas patologias. Mal conseguem respirar. Você consegue respirar aí? Esses aqui não. Muitos suplicavam por cigarros, em franco desespero, enquanto outros, em afligentes ataques de loucura, exigem por eles. Alguns logram, mediante automática e ingente operação ideoplástica, que lhes rouba preciosas energias psíquicas, mentalizar cigarros que imaginam tragar, desfrutando enganoso deleite. A mente entra em estado de loucura por conta do vício. Todos vivenciam a ideia fixa de fumar como única solução para suas angústias, triste obsessão, da qual demanda um longo período para se desvencilhar, causando sérios prejuízos aos seus progressos espirituais. Esse é o retrato de todos os que desencarnam com o vício do tabaco. Loucos no plano físico, mais loucos ainda no plano espiritual. Você deseja participar disso? Possuídos de lastimável e imensa penúria orgânica, demandam largo período de recuperação nessas enfermarias especializadas. Atenção agora. Os delicados tecidos pulmonares perispirituais, o pulmão do perispírito, apresenta uma delicadeza que não é encontrada aqui, no meu pulmão físico. Seriamente lesados pela intoxicação nicotínica, imprimem-lhes pesadas e aflitivas angústias respiratórias. Angústias respiratórias, dignas de pena para quem os assiste. Alguns mal conseguem conversar, dominados pela dispneia, e quando o fazem é para suplicar por cigarros, como se fosse tudo o que precisavam para se acalmar. Triste condição que nos leva a meditar no imenso disparate de tão nefasto vício, a que o homem da terra se atira com avidez, sem dar-se conta do tamanho malefício que se está infligindo. O perispírito é sobremodo sensível a substâncias nocivas e substâncias inadequadas que usamos em demasia quando na carne, fixando-as em forma de aguilhões vibratórios, exigindo-se árduos e prolongados tratamentos para bani-los. Árduos e prolongados tratamentos para bani-los. O corpo físico, confeccionado em adequada robustez, é capaz de maior resistência a esse dardejamento químico aviltante. Porém, com a morte, os males que nos ocasionam agravam-se em decorrência da tenuidade da tessitura psicossomática. Assim, seus assoberbados efeitos negativos são ampliados, coagindo o incauto viciado a desequilíbrios e sofrimentos ainda maiores. Após longos anos de permanência em tais enfermarias, todos
ainda continuam registrando o dano nas malhas perispirituais e vão imprimi-las mais tarde no futuro corpo físico ao reencarnar, estabelecendo enfermidades de difícil remissão, como a asma brônquica, as fibroses idiopáticas, os tumores, as pneumonias de repetição e outras patologias pulmonares crônicas. Por isso a medicina terrena muitas vezes não encontra resposta para patologias que são detectadas no corpo físico, porque elas nascem no espírito e são decorrentes dos vícios de outras experiências reencarnatórias. Sendo assim, aqueles que hoje são tabagistas, desencarnam como suicidas tabagistas, estagiam no Vale dos Suicidas, estagiam na crosta terrena, estagiam na Câmara dos Cianoides e vão depois, em futura reencarnação, ter que rever, através das doenças, os erros do passado. Está aqui. Asma brônquica, fibroses idiopáticas, tumores, cânceres, pneumonias de repetição e outras patologias pulmonares crônicas. O que ganha então aquele que se vicia ao tabaco, à nicotina? O que ganha? Me responda. Ganha isso aqui que a gente está vendo. Decididamente, em sã consciência, não se pode compreender tamanha estultice do homem em se comprazer aspirando os nocivos dejetos químicos da combustão do tabaco. Dejeto. Ele diz dejeto. É uma estultice. Nossos dirigentes nos informam que o inadequado costume aprendido dos indígenas americanos somente se justifica como hábil mecanismo utilizado em seus primórdios pelos espíritos obsessores dos encarnados, interessados em lhes sugerir hábitos nocivos, com o firme propósito de lhes impor prejuízos. Posteriormente, retornando à vida física, incorporaram o mesmo mal que imputavam às suas imprevidentes vítimas, perpetuando assim o desregramento que se transformou em crônico vício social. Foi assim que surgiu esse maldito vício. Um hábito dos indígenas norte-americanos em que espíritos obsessores começaram a instigar os seus alvos a experimentarem aquele mesmo hábito dos indígenas. Então dali começou a correr, saindo, digamos, do homem de pele vermelha para o homem de outras peles, de outras raças, de outras culturas, de outras sociedades. Tudo isso por conta do mal. Consegue entender que a origem é o mal? Porque esse é um vício nocivo.
dejeto químico. É o que se encontra dentro desse lixo chamado cigarro. Dejeto químico. Nasceu da maldade. Então, e nós temos um monte de pessoas, muita gente que acha bonito isso aí. É bonito isso? Feder é bonito? Cheirar mal é bonito? Vício social é o que é. Embora a maioria dos tabagistas, após a morte física, encaminhe-se para o Vale dos Suicidas, a informação aqui vem do alto, tá? Estou inventando não. Vou ler de novo. Maioria dos tabagistas após a morte física encaminha-se para o Vale dos Suicidas. Muitos permanecem na crosta planetária jungidos aos encarnados, aos quais se consorciam em doentio conúbio obsessivo, a fim de dar continuidade ao sórdido prazer. Assim, o vício é perpetuado, compondo outro lamentável panorama das tristes consequências de tão estranho costume. Os que não vão para os vales, e aí a gente diz Vale do Suicida, e são vários vales, ficam aqui no plano físico, obsediando e instigando os reencarnados a se viciarem nesse lixo, nesse dejeto. Observando a infausta condição desses enfermos, não podemos deixar de lançar um apelo àqueles que ainda residem na carne e que detêm a condição de abandonar desde já o inadequado hábito, evadindo-se a tempo dos implacáveis sofrimentos pós-morte. Não há esforço que não compense nosso bem-estar no mundo espiritual, permitindo-nos a aquisição de importantes acervos evolutivos, habilitando-nos a vivência no máximo equilíbrio possível. Contudo, sabemos que muitos não responderão aos nossos ditames, e somente aqui, no plano espiritual, os compreenderão, pois a vida na matéria nos inunda, por vezes, da ilusão de que importa apenas o presente, e as consequências de nossos atos no porvir não nos dizem respeito. Seguramente, seus padecimentos serão motivo de imensos, porém tardios arrependimentos, a se refletirem em futuras reencarnações. Adamastor faz aqui um pedido, ou melhor, um apelo. Um apelo ao abandono desse vício maldito. Porque se não houver esse abandono agora, haverá arrependimento tardio a refletir nas futuras reencarnações. E por fim, à medida que terminávamos os passes de drenagem, os enfermos vertiam vômica repugnante e mal cheirosa pela boca e narinas. Após, acessos de tosse incoercíveis, requerendo imediata limpeza, a fim de não sufocar com as próprias secreções, sem conseguir dar conta de atender a todos, fazíamos o que nos era possível. Os passes de drenagem aplicados nos enfermos geravam vômica repugnante e mal cheirosa pela boca e narinas. Os espíritos vomitavam dejetos.
Não acredita nisso? Tenta a sorte. O relato é claro, transparente e cristalino. Está cheio de cianoide aí, espalhado aqui pelo plano físico. Está assim de cianoide no plano espiritual. Fica a reflexão para cada um, porque não cabe mais nenhuma palavra aqui agora. Pensa aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.